A paz do Senhor, amados alunos do Instituto El Shaddai. Que bom que vocês estão aí. Gente, pega também uma caneta aí desde já. Pega aquela sua caneca, o seu copo com água, com a Coca-Cola, com suco. Hoje temos algumas anotações, além da boa biografia que eu deixei aqui no nosso material de apoio. Então, irmãos, eu me destinei a algumas páginas para falar do movimento pentecostal, a criação das Assembleias de Deus e esses dois ícones que temos aí nas Assembleias de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então eu peço sua atenção, tá? Entendendo que, irmãos, depois que nós falamos sobre os pré-reformadores, reformadores, como que o evangelho, não o movimento pentecostal, chegou nas Américas, especificamente na América Latina. Depois eu falo o grande movimento pentecostal que houve nos Estados Unidos. E agora eu vou falar um pouco sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre. Já falamos de William Seymour, um pouco da Rua Azusa, a sistematização por onde começou. E vamos continuar sobre esse assunto. Englobando tudo aqui, irmãos, você precisa de entender do outro lado que a história da igreja, e especificamente aqui, esse poder espiritual que nós estamos aqui tentando passar para vocês, o batismo com o Espírito Santo, renovação, é para que você possa evangelizar mais. Estamos chegando, irmãos, em um tempo onde a igreja não sai mais para fora. Fica ali dentro dos seus grandes congressos. O congresso tem sido feito cada vez mais investimento para as pessoas da própria igreja. Claro que isso é muito bom, é benéfico, mas nós precisamos de entender que o ID está cada vez mais aceso e mais atualizado do que épocas atrás. Você precisa de ser revestido, você precisa desse poder sobrenatural, desse revestimento segundo Jesus Cristo, para que você possa ganhar almas. E se de repente você não pegar muita coisa sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, ardia neles esse posicionamento missiológico para ganhar almas. Isso é muito interessante ao longo da vida de ambos, desde tenra idade. Na página 44, você vai ver aí o encontro de Berg e Virgen. Você vai ver aqui no terceiro parágrafo, Daniel Berg, conhecido no Brasil como Daniel Berg, nasceu em 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargön, na Suécia. Então ele era sueco, às margens do Largo de Värnamo, quando o evangelho começou a entrar em lares em Vargön. Seus pais, preste bem atenção, Gustav Werner Ruheberg e Frederica Ruheberg, ou Berg, como queira, receberam então toda a sua educação religiosa e ingressaram na Igreja Batista. Logo, procuraram educar o filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, Daniel converteu-se e logo foi batizado nas águas. Em 1902, aos 18 anos, pouco antes do início da Primavera Nórdica, deixou seu país e embarcou 5 de março de 1902 no porto báltico de Gotemburgo, no navio Romeu, com destino aos Estados Unidos. Só que você precisa de entender, virando a página aí, você vai ver que na página 45 eu continuo esse assunto. Mas pega aqui essa informação, irmão. Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para os Estados Unidos. Os suecos vieram para os Estados Unidos. Eu estou falando um pouco agora mais de Daniel Berg. Não por causa do movimento da Rua Azusa, como eu já vi na plataforma do YouTube, e também alguns estudiosos despreparados e desprovidos da história, falando que eles vieram justamente por causa do movimento da Rua Azusa e o batismo com o Espírito Santo. Nada disso. Eles imigraram para os Estados Unidos justamente na tal da febre dos Estados Unidos, em busca de emprego e rentabilidade melhor no que tange finança. Era para isso que ambos vieram. Claro que eles já tinham uma escola, preste bem atenção, protestante, eles já eram cristãos, já vieram com uma boa bagagem. E já vieram também, especificamente, Gunnar já tinha uma ideia do que era o batismo com o Espírito Santo.
Então, muito cuidado quando você for falar de Daniel Berg e Gunnar Wigner, que eles foram para os Estados Unidos e conversaram ali com William Seymour, viajam na maionese. Foram ali na Rua Azusa, foram na casa lá, foram batizados lá. Não foram. Isso eu te dou certeza. Não foram batizados na Rua Azusa. Então, ambos vieram para os Estados Unidos para trabalhar, devido, preste bem atenção, às oportunidades que esse novo mundo traria para ambos. A história biográfica de ambos relatam que eles tiveram acesso não tiveram acesso nenhum à Rua Azusa. Agora, vírgula importante, William Durham, companheiro ali de ambos, esse sim foi até pregar na Rua Azusa e teve o contato com a igreja lá de William Seymour em Chicago. Esse sim trouxe como que era o movimento para os dois. Isso daqui é quando eles já estavam nos Estados Unidos. Voltemos para a nossa página 45. Vamos lá. Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston, no Novo Mundo. Sonhava, como tantos outros de sua época, em realizar-se profissionalmente. Mas Deus tinha um plano diferente e especial para a sua vida. Lembrando que os planos de Deus são diferentes e os pensamentos de Deus também são diferentes dos nossos. Deus precisa de contar com você, aí do outro lado, você que está me ouvindo, para uma nova chama pentecostal, que possa arder o fruto do primeiro amor, a vontade de sermos cristãos, a vontade de queremos compartilhar o poder de Deus e compartilhar das boas novas. Eles foram para um intuito e vocês viram o que se tornou o movimento pentecostal aqui no nosso país. Pulando alguns parágrafos, indo para o último, na página 45, a partir de então, a vida mudou. Daniel passou a evangelizar como nunca e a contar seus testemunhos a todos. Porque você precisa de entender aqui, retrocedendo um parágrafo, em 1909, após despedir-se dos pais, importante que eu coloco, em meio à viagem do retorno aos Estados Unidos, porque ele foi para os Estados Unidos novamente, Daniel orou com muita insistência a Deus pedindo o batismo com o Espírito Santo. Como não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos. Nesse parágrafo é preciso entender que ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, obviamente, depois voltou para seu país natal, depois voltar aos Estados Unidos. Então, nesse retorno aos Estados Unidos, ele pediu muito o batismo com o Espírito Santo. Continuo na linha. Posto que já conhecia os Estados Unidos, então canalizou toda a sua atenção à busca dessa bênção. Ainda no navio, ao aproximar-se das placas norte-americanas, sua oração foi respondida. Então fiz bem aqui em retroceder um parágrafo. Vamos continuar na página 45. Então, a partir de então, sua vida mudou, segundo dados biográficos que eu vou aqui falar para você de onde que eu peguei um pouco, tá bom? Em 2 bons livros aqui. Continuando. Foi então que, por ocasião das já mencionadas conferências em Chicago, Daniel encontrou-se com o pastor Batista Wigner. Então, houveram grandes reuniões ali em Chicago. E, claro, irmãos, Durham também fazia parte desse movimento, tá bom? Desses cultos que haviam aos sábados e ali uniformizaram as suas ideias. Wigner, que também fora batizado com o Espírito Santo. Eu abordo no nosso livro de apoio isso para que vocês entendam do outro lado que eles não foram batizados, pelo amor de Deus, na Rua Azusa. Isso daí é consenso entre os bons livros biográficos de ambos. Os dois conversaram horas sobre as convicções que tinham. Uma delas é que tanto um como o outro acreditavam que tinham uma chamada missionária. Ardia o coração deles por missões. Que esse bom exemplo, irmão, seja comigo e com você. E nos ajude a repercuta do nosso instituto, irmão. Temos vários cursos. Eu nunca vou me cansar de entender da minha chamada
E um dos braços dessa minha chamada é tentar comunicar com mais precisão possível os ensinos da Bíblia sistematizados aqui no nosso curso. Nos ajude em nome de Jesus. Quanto mais dialogavam, mais suas chamadas eram fortalecidas. Logo aqui eu quero pegar um lado da aplicação do nosso livro aqui. Você precisa, irmãos, de boas amizades. Você precisa de amizades novas e que venham proporcionar a você do outro lado uma chama mais ardente do que aquela que você já tem. Com quem que você anda falando, se comunicando? Essas pessoas colocam você mais perto de Deus ou mais fora da presença de Deus? Hoje nós estamos vendo, irmãos, um papo muito longo e sério, cada vez pior, das pessoas saírem da igreja, saírem da presença de Deus. Isso é um grande problema. Quem é que você anda conversando? E qual o seu tipo de influência para com o outro? Entenda muito bem isso daqui. Continuando, ao voltar à sua igreja em Menominee, após as conferências de Chicago, Wingren começou a pregar a verdade de que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo em 1910. Calma. Wingren foi intimado, então, a se afastar da igreja, que ficou dividida, a igreja batista. Metade cria na promessa e a outra rejeitava. Os que rejeitaram obrigaram-no a deixar o pastorado. No entanto, Wingren recebeu o apoio da igreja batista em South Bend. Todos ali receberam e creram no Espírito Santo. Naquele verão, quase 20 pessoas receberam a promessa. Ele ainda continua batizando, tá bom? Assim, Deus transformou a igreja de Batista de South Bend em uma igreja pentecostal. Você congrega em uma igreja pentecostal? Que benção! E você é pentecostal? Nós já falamos sobre as marcas do verdadeiro movimento pentecostal em aulas anteriores. Possivelmente eu vou dar uma reforçada na última aula desse livro. Continuemos. Deus transformou a igreja, ok. Wingren pastoreou até 12 de outubro de 1910, quando começou-se a preparar-se para viajar ao Brasil. Que interessante. Bom, nós vamos falar isso daqui nas páginas que se seguem, então. Nós vamos falar. Ainda não chegamos no Brasil aqui, por favor. Em 1908, é bom reforçar também que Levis Petrus, tem bons livros deles pela CPAD, Levis Petrus, pastor da Suécia, que teve aqui também no Brasil, irmãos, e também teve um contato muito grande com Daniel Berg. Então, este Petrus, ele falou muito sobre o batismo com o Espírito Santo. É importante pegar essa peça e colocar no nosso quebra-cabeça aqui da nossa aula. Levi Petrus. Então, Deus atua, preste bem atenção você do outro lado, em vários lugares. O Espírito Santo continuava agindo, irmão, e batizando em vários lugares. Eu acabei de falar aqui nessa lacuna sobre Petrus, um sueco, que falava e fora batizado com o Espírito Santo. O que nós precisamos de entender nessa aula aqui é para não idolatrar um lugar, que é só na Rua Azusa, porque hoje já não tem mais uma igreja lá, como tinha lá em 1900 e pouco, lá com William Seymour. Acabou aquele movimento. O armazém hoje, irmãos, não tem mais uma igreja lá. E alguém pode falar, tá vendo? Era falso. Era um movimento da falsidade. Como alguns sensacionistas e anticristãos, antipentecostais, promulgam essa ideia. Nada disso. O Espírito Santo continua batizando. Mas eu percebo nas Escrituras que o Espírito Santo não quer que você dogmatize um lugar. Por exemplo, vou dar um nome aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido sobre os Gideões missionários da última hora, ali em Camboriú, no sul do nosso país. Há décadas atrás havia, porque eu percebia isso, uma romaria e uma idolatria ao lugar, que quando nós chegamos lá, irmãos, o Espírito Santo está aqui em nossa aula. E ele pode fazer você sentir o que os nossos missionários, Daniel e Gurna, sentiram. Você também pode sentir e receber o que os nossos queridos apóstolos e aqueles pouco mais de 120 receberam no cenáculo em Atos 2. Mas o Espírito Santo, eu falei aqui sobre Petrus e da Suécia, que ele continuava batizando, que ele continuava renovando, e ele continua. Eu sou arbitral, a ideia é que o Espírito Santo não batiza mais. Obviamente, menos oração,
menos oração, menos santidade, menos leitura da palavra, claro que isso promove, irmãos, um afastamento do Espírito Santo, até mesmo da igreja. Eu entendo que a igreja está lendo menos, que a igreja está fazendo menos missões. Algumas igrejas preocupadas com entretenimento, que cor que vai pintar, isso é preocupante, sim. Mas o Espírito Santo continua agindo. E através dessa palavra incentivadora, que possa chegar ao seu coração e você pregar mais do Evangelho, estudar mais, ore mais nesse ano. No nosso caso aqui, irmãos, eu sei que esse vídeo vai chegar para outros, mas nós estamos aqui em 2025. E o Espírito Santo quer te usar muito mais que usara em outros anos. Então, o Espírito Santo, irmão, continua agindo. Tem um bom livro, vou começar a citar um livro que me veio aqui ao nome, o século do Espírito Santo. É da editora Vida. Você pode pesquisar no Google aí, e tem muitas informações como o Espírito Santo agir em várias localidades do nosso planeta. Em nosso planeta. Vamos lá, o chamado, página 46, e a chegada ao Brasil. Ao ouvirem pela primeira vez o nome do lugar, aonde Deus os chamara, não sabendo onde era, foram até a biblioteca pública da cidade, onde descobriram no Pará. Onde que ficava o Pará? Quem que relatou isso para ele foi, aqui na página 47, a revelação divina, em termo profético, por Dolph Uldin, de que o lugar onde eles deveriam ir era o litoral do nosso país, litoral norte, obviamente, no Pará. E eles nunca tinham ouvido sobre isso. Mas numa reunião, alguém usado pelo Espírito Santo falou em línguas estranhas ali para ele, e depois interpretado, obviamente, ele falou ali claramente, na verdade falou claramente para os dois que era para eles ir para o Pará. Eles não conheciam. E eles foram numa biblioteca ali pertinho, foram pesquisar naquela biblioteca municipal e acharam num mapa, num atlas, aonde ficava o Pará. Veja bem, irmão, muito longe. Tem que ser muito crente para fazer missões verdadeiramente. Tem que ser muito crente para fazer missões como deve ser feita. Então vocês precisam de entender o seguinte, irmãos, a convicção da chamada arde, mas o Espírito Santo confirma através da sua mensagem, através dos seus profetas. Você não vai despreparado. E eles já foram, preste bem atenção, cheios de poder. Assim como foram os discípulos, assim como vários homens e mulheres que você conhece. E o Espírito Santo continua equipando os teus filhos para a grande obra. Gravem isso no seu coração aí, para uma grande obra. Ao despedir-se, Berg recebeu do seu patrão uma bolacha na página 47 e uma banana. Para quem tem nosso livro, eu continuo aqui falando. Essa daqui era uma tradição antiga dos Estados Unidos, que simbolizava o desejo que jamais faltasse alimento para a pessoa que recebesse a oferta. No parágrafo posterior, durante a viagem, ganharam um tripulante para Cristo. 14 dias após saírem de Nova York, chegaram ao Pará. Era o dia 19 de 1910. Em Belém, moraram num porão da Igreja Batista, localizada na Rua Balbi, 406. Depois passaram um tempo na casa do irmão presbiteriano Adriano Nobre. Hospedaram-se no mesmo quarto onde morava o irmão Adriano Nobre, primo de Adriano. De volta a Belém, retornaram no porão da igreja. Por esse tempo, já falavam um pouco de português. O primeiro professor deles era o irmão Adriano. As irmãs Celina Albuquerque e Maria de Nazaré creram na mensagem pentecostal. Já estou falando agora de terreno brasileiro. Eles já estavam ali hospedados, já estavam pregando, irmãos, sobre o movimento pentecostal. Esses homens cheios estavam ganhando almas para Cristo. Claro que eles começaram a pregar, isso começou a repercutir, principalmente naquela igreja, naquela localidade, e suscitou um grande problema, com certeza. Criou-se então uma discussão na igreja.
que culminou na expulsão de 19 membros, mais Wingren e Daniel Berg. Então foram expulsos, foram convidados a se retirar. Essas 19 pessoas foram ali abordadas. O evangelista, na ocasião do culto, que não fora o pastor oficial, falou: quem é que está com essas pessoas aí? Porque isso aí ficaram para o passado. Isso aí ficou lá no livro de Atos dos Apóstolos, assim como alguns defendem até os dias de hoje. Então, 19 pessoas se colocaram em pés. Aquele movimento estranho influenciou essas pessoas. E eles foram ali convidados a se retirarem da igreja batista. Claro, irmãos, que o poder pentecostal não desacelerou ou apagou. Muito pelo contrário, eles continuaram firmes ali. E foram se reunir na casa da irmã Celina de Albuquerque. Que interessante, na página 48. Em 18 de junho de 1911, nascia a Missão da Fé Apostólica. Olha que coisa linda. Que em 11 de janeiro de 1918 foram registrados com um novo nome, a Assembleia de Deus. Mas tudo começou lá no porão, repercutiu, depois foi para a casa da irmã Celina. E a irmã Celina, a gente precisa de ressaltar, foi a primeira mulher, historicamente falando, que se sabe até então, batizada com o Espírito Santo. Essa mulher, Celina Albuquerque, foi batizada, influenciada, obviamente, pelos ensinos de Daniel e Gunnar. Então, irmãos, você precisa de entender que o Espírito Santo continua agindo e ninguém pode inibir esse projeto. Eles foram convidados, sim, essas pessoas foram convidadas a se retirarem. Foram expulsas da Igreja Batista. Só uma curiosidade é que quando o evangelista pediu para o pastor tirar uma palavra, assim como nós temos para tirar uma palavra, vou tirar uma palavra por irmão. O pastor daquela Igreja Batista tirou ali uma palavra e estava em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, a parte A, que falava justamente para que os irmãos saíssem dali. Leia em casa. Se eles crescem numa profecia, ali era confirmação, independente do contexto. Nós estamos no ambiente aqui acadêmico, de estudo, mas ele abriu essa palavra. Imediatamente, ambos entenderam que era para eles saírem dali. Nós vamos continuar essa história na próxima aula. Antes de terminar essa aula aqui, estou terminando a aula. Oh, que peninha alguém deve estar falando aí. Procurem aí o Diário de um Pioneiro. E também no dicionário do Movimento Pentecostal, Isael de Araújo. Que Deus possa abençoar você. Estamos terminando mais uma aula aqui em nome de Jesus. Meu muito obrigado.